Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Eu sou a Jaqueline Caldeirão e ao meu lado meu digníssimo marido, Matheus Caldeirão. Isso aí, pessoal, episódio número 12, tá? Vou pedir para você, favor de sempre, curta esse episódio, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, as novidades. Combinado? Vamos falar do nosso patrocinador oficial agora. É isso aí, gente, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil, a Carga Express, especialista em protocolo com carga imediata. Então eu sempre falo, imagina você, dentista, poder oferecer aos seus pacientes a oportunidade de iniciar e finalizar o tratamento no mesmo dia, né? Então ele sair de lá feliz, com a autoestima renovada e também pensando no custo da sua hora clínica. Então se você ainda não conhece, vai ter um link aqui abaixo da Carga Express, entre em contato, eu tenho certeza que a partir do momento que você conhecer esse time, você não fica mais sem. E agora, vamos chamar o nosso convidado? Convidado especial e de peso, tá? Esse episódio é para você que não aguenta mais pagar imposto, tá? Colega dentista, presta atenção, fica até o final que tem muito conteúdo. Não sei se a gente vai conseguir falar no tempo que a gente tem, tá bom? Mas o convidado de hoje, ele trabalha com contabilidade há mais de 20 anos. Teve o seu primeiro escritório aqui em São José do Rio Preto, a Felício Contabilidade, e depois ele teve a genial ideia de nichar esse produto, né, para uma contabilidade voltada para dentista e voltada para médico, tá? São 3 empresas hoje. Muito prazer em recebê-lo aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo aí, Anderson. Obrigado, Matheus. Obrigado, Jaque. Obrigado pelo convite. Acho que faz total sentido a parte de gestão, falar de contabilidade, o quanto a contabilidade pode impactar juntamente numa gestão de uma clínica. Então, a gente fica muito feliz pelo convite. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer receber. E já vamos começar com uma pergunta assim que a gente sempre faz para os nossos convidados. E aí, lá, quando você era criança, você não pensava em ser contador, né? Ou já pensava, ou já tinha o pai, ou alguém da família que trabalhava com contabilidade. O que você queria ser e como que foi esse trajeto até você se tornar contador? Legal, legal. Na verdade, sempre gostei de matemática, acredite se quiser. Mas assim, pensava fazer em engenharia, pensava fazer em algo desse tipo. Mas meu pai sempre teve um escritório de contabilidade. Então não teve muito jeito. Comecei lá com uns 13 anos, fazendo departamento pessoal com ele. Então lá no escritório dele. 13 anos. 13 anos. pequenininho. Era novinho, me acabar de fazer 13 anos lá. Inclusive, eu fiz 13, acho que na segunda-feira. Na outra segunda já estava lá com ele, fazendo algumas situações dentro do escritório, inventário, e depois acabei ficando o dia inteiro mesmo. Então, desde os 13 anos trabalhava com isso. Fui já responsável pelo departamento pessoal e ali já começou a faculdade, ali já me identifiquei um pouco mais. Temos a parte, claro, de matemática, de cálculos, mas era mais aquela questão, já visão de empreender. Inclusive, é até legal a história que quando entro na faculdade com 17, eu já sabia o nome do escritório que eu iria colocar, já desenhava o logo. Sabe quando você pega Olha. lá, desenha o logo, vê como que vai ser? E aconteceu. Me formei em dezembro de 2004, em 10 de janeiro de 2005, montei a Felício Contabilidade. Nem carteira de trabalho eu Que tenho, legal. acredite. Então, a Felício Contabilidade foi a sua primeira empresa, não era do seu pai. Não, não era do meu pai. Inclusive, meu pai já tinha um escritório com outro sócio. Aí, aquele desentendimento que a gente tava naquele gás que sai da faculdade, né? Quer mudar Querendo algumas mudar algumas coisas, né? coisas. E a gente. Isso é legal, porque isso me traz até hoje, até o dia de hoje, por isso da Sorria. Mas querer mudar, querer transformar, querer fazer algo positivo. E ali não tínhamos muito espaço com outros sócios do meu pai. E aí eu montei o meu mesmo. É bem E aí legal. era sozinho, sem seu pai. Sozinho sem meu pai. É bem legal que Caramba. quando eu fui fazer a locação, eu peguei o acerto, era algo de R$ 3.000, por exemplo. Peguei o acerto, falei para o proprietário, falei, ó, vou te pagar 3 meses de aluguel e se não dá nada certo, eu saio daqui e começo. Tudo ou Peguei, nada, né? peguei 10 cheques da minha irmã para participar, para compartilhar, para comprar o primeiro computador e já tinha um computador em casa. Então levei meu computador, peguei o computador, os 10 cheques para pôr o computador de algo que eu precisaria pôr alguém e ali começou.
Já visitei o pessoal, as empresas próximas ao escritório, consegui 5, 6, 7 clientes nos 3 Isso com primeiros quantos meses. anos, Anderson? Com 21. Foi quando eu me formei. Eu me formei, Caramba! entrei na faculdade com 17, me formei com 21. Então, na verdade, não era só um contador, era um contador empreendedor por É, si só. Na verdade, a veia era essa. É o que eu falei. Eu acabei caindo na contabilidade por conta dos pais, mas a veia, o que me motiva hoje é empreender. É por isso que eu gosto tanto de falar de gestão com os meus clientes, tentar ajudar de alguma forma para eles melhorarem também a gestão deles e sentir que ali é um empreendimento na veia, né? Um propósito que eu tenho de sempre compartilhar com quem está próximo de mim meus conhecimentos para tentar de alguma maneira fazer que aquela pessoa evolua, fazer que aquela pessoa consiga sair de uma situação que ela esteja. Então isso é de mim e desde aquela época, com 21 anos já montou. Então nem carteira de trabalho, como eu disse, Caramba! eu tenho. Meu pai não me registrou para pagar menos impostos, que era uma E coisa como que muito... foi a seu pai, assim, ver você empreender? Porque ele tinha lá o negócio. Óbvio, tinha outros sócios e Sim, tudo mais, sim. mas Ficou ele tinha. chateado, ficou Ou ele ficou alegre. tipo, nossa, que legal, meu Uma filho foi mistura lá. De sentimentos e de sentimentos, missão, né? né? Tipo, ai meu Deus. Mas foi até legal, porque eu acabei tendo um episódio com outro sócio do meu pai, se eu não me enganar, em abril e maio. E aí esse episódio é porque eu tava empreendendo, tava mandando mensagem pros clientes, algo bem diferente, e fui falar com ele a respeito do reembolso. Ele falou, não pedi pra você fazer, tananã, tananã. Eu acabei arcando com aquilo, mas falei, agora eu preciso buscar outras experiências. Fui trabalhar num escritório chamado Contep, aqui em São José do Rio Preto, muito grande, e fiquei esse período lá. Mas, inclusive, quando eu entrei, avisei o proprietário, o Vanderlei. Falei, Vanderlei, eu fico até dezembro. Ele falou, poxa, Anderson, por quê? Paraná, Paraná. Ainda até falei pra ele, nem precisa me registrar, porque eu vou ficar até dezembro. Porque eu vou fazer o meu escritório a partir de janeiro. Aí também teve o apoio dele. Aí meu pai já tava um pouquinho mais distante de mim. E aí ele falou, Entendi. não, vai que eu tô aqui, Te apoiou. tô me apoiando, graças a Deus. E ele via que a situação ia explodir. E hoje seu pai ainda tem escritório ou não? Tava comigo, meu pai, aí que a história é legal, depois de 4, 5 meses, meu pai vendo a situação, separou a sociedade e veio realmente Legal. comigo. E aí ali a gente começou a ganhar mais força, começamos a ter um perfil. E Ele ali, largou lá o outro. largou, separou a sociedade que ele tinha. Meu pai trabalhava em escritório há mais de 20, 30 anos. Então largou isso e, consequentemente, veio conosco. Acho que tinha 20 e poucas empresas, 30 e poucas empresas que ficou para ele. Aí a gente juntou com as que eu tinha e ali começamos a fase empreendedora, cara. Que bacana. Ô, Guto, você não vê uma aguinha depois pro Anderson e pro Matheus também? Perfeito. Ô, Anderson, e como que foi depois pra você entrar na Sorria? Quando que você percebeu essa dor, de repente, dessa área? Como que você caiu nesse nicho da odontologia? Legal. Essa é uma pergunta que eu falo que foi a virada de chave. Tá. Tem coisas na vida que a gente vai passando e vai virando a chave. Estava eu na praia, acredite, em 2014, mais ou menos. Você já tinha sua empresa há quanto tempo já? 2015, há 11 anos. Tá. Escritório estável, Uhum. tranquilo, muitos clientes já, estávamos com quase Não 200. precisava. Com quase 200 clientes. Estável mesmo, já com a esposa, tinha acabado de casar, tava toda naquela situação, foi em 2014. Meu primeiro filho, aliás, queria mandar um abraço para eles. Tenho 2 filhos. Sou pai do Benjamin, que tem 9 anos, e pai do Theo, que hoje tem 4 anos. Então ainda não tinha o Benjamin, que nasceu em 2015, mas foi em 2014. Essa virada de chave, tava com a esposa na praia. Tranquilo mesmo, de vida, já tava com recurso legal, já tinha me estabilizado, tudo. E só um adendo. Sim. São nesses momentos de relaxamento que você abre a mente pra pensar, né? Isso, É. E é legal, porque Tem não... uns insights assim. E foi legal que não foi nem a abertura, foi um telefone que tocou. Você Olha, acredita, Matheus? Olha. Meu primo me liga de São Paulo, falou, Anderson, onde você tá? Eu falei, tô na praia, Paraná, Paraná. Ele falou, cara, você não quer participar de um evento que temos aqui em São Paulo e eu queria que você participasse muito. E aí tava eu, vindo da praia, falei, esposa, volta com o carro pra São José do Rio Preto, a esposa Joyce, tá? Eu não posso deixar de falar o nome dela aqui. Senão em casa o bicho pega. Então eu falei, amor, volta pra São José do Rio Preto. E eu fiquei no evento. E esse evento, o nome dele se chama, acho que vocês devem conhecer, chama Powerhouse. Ah, sim. Flávio Augusto da Silva. Famosíssimo. Estava lá no segundo Powerhouse, um evento fantástico, 4.000 empresários. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Uma acústica, um telão, parecendo de NBA, sabe, no meio do estádio, assim,
muito LED. Naquela época já foi algo Já era muito algo disruptivo. E aí tava eu ali prestando atenção, Carlos Wizard, Flávio Augusto, muita gente, Timaço. timaço de empreendedor. Falei, poxa, vamos lá e tentar entender. E ali foi uma virada de chave, porque lembro de todo o evento, mas assim, algo que me marcou bastante foi quando o Flávio olhou para cima e falou: Ah, tá vendo o telão? Tá vendo? Aí estão as 10 próximas profissões que irão acabar no Brasil nos próximos 5 ou 10 anos. E aí vocês já imaginam que tá. Primeira, eu lembro só tá a terceira, tá? Primeira, telemarketing. Segundo, advogado. Terceiro, contador. Daquilo eu falei, poxa, como assim? Acabado de estabilizar meu escritório, tudo que eu tenho de pensamento, tudo isso, como o Flávio Augusto fala que contabilidade vai acabar. Mas ali era tudo dentro de um contexto. O que era contabilidade era uma evolução, a mesma evolução que o marketing estava passando, que todas as outras situações estavam passando, a tecnologia iria ser um fator preponderante para que isso acontecesse, para que acontecesse essa virada em relação a essas profissões. E ali, então, eu saí depois daquele evento, falei, poxa, com a cabeça a milhão, sou uma pessoa que pensa muito mesmo, muito, 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 muito. Ainda até o pessoal fala, poxa, você tá conversando, você tá pensando, ao mesmo tempo, por isso que eu até me embanando nas falas, porque eu já tô com o pensamento, tipo, Não acompanha. aonde que tá. E dali saí e voltei para São José do Rio Preto e falei, poxa, eu preciso ir atrás de entender o porquê que ele falou isso. Aí fui fazendo pesquisas, fiz curso, fiz Dale Carnegie, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Também foi um outro curso que me deu bastante poderio de conhecimento para entender liderança, algumas questões. Fui atrás de fazer coisas na área contábil, conhecer a contabilidade consultiva. Fernanda Rocha, conheci lá, fiz todo o método, tudo ali. E ali, falei, agora está na hora de eu aplicar todo esse conhecimento dentro. E adivinhe com quem que eu apliquei? Uma cliente que era dentista. Estava eu começando a aplicar tudo isso de gestão, falei, poxa... Mas você já tinha dentistas na dentro base? Já tinha? Por ser um escritório generalista, Tinha. eu tinha indústria, comércio, dentista, representante comercial, entendeu? E é o que todos os escritórios até hoje ainda fazem, que são os generalistas, tá? Então nós tínhamos isso dentro da base. E aí falei, vou testar, porque eu acho que eu tenho um bom contato com ela, vou visualizar isso. E aí, incrível isso. Incrível porque eu falo que essa questão de gestão transforma, e transforma muito, porque foi antes de pandemia. E ela até hoje fala, Anderson, se não tivéssemos feito isso, eu não sei o que seria de mim na pandemia. Vocês foram dentistas, vocês são dentistas, na verdade. Vocês passaram por esse processo de pandemia. Sim. Vocês imaginam o transtorno. E foi bem legal o caso. Eu não vou falar o nome dela para não citar, mas assim, fiquei 2 meses fazendo o levantamento financeiro dela, de todas as informações, compra, conta a pagar, conta para receber, e ela tem um laboratório junto. E aí, nesse processo todo, cheguei numa conta, olhei todos os números dela, falei, doutora, você sabe os seus números? Ela falou, Anderson, eu sei que eu pago muito imposto, que eu pago muito isso, que eu pago aquilo, e não tá me sobrando dinheiro. Eu falei, doutora, eu preciso te passar algumas posições. Ela falou, qual? Primeiro, eu fiz uma pergunta para ela. Quanto você ganha? Você e o doutor no laboratório, quanto vocês acreditam que tem de retirada? Isso foi muito legal e foi muito marcante para esse processo. Ela falou, Anderson, 18 mil reais. Eu falei, tá. E qual que mais pesa? Anderson, o imposto. Eu falei, tá. Então agora eu posso te passar os números básicos aqui que eu levantei? Ela falou, pode. Ó, você tirou no mês anterior 32 mil e nesse mês atual 34. Anderson, se eu tirasse tudo isso, eu tava rico. Nós éramos ricos. Eu falei, aí mostrei pra ela, tiquei um por um assim. Ela falou, meu Deus, como a gente trabalha no achismo. Eu acho que eu ganho, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E não tem o levantamento. Depois disso, ela falou, Anderson, tá aí o imposto que você me falou que vai reduzir. Eu falei, então primeiro, você tá vendo que o grande problema é vocês e a sua folha de pagamento era de 15 mil reais. Então ela achava que também funcionário não dava para manter tudo. Mostramos isso e aí foi imposto. Eu falei, imposto é um negócio bem legal para se discutir. Hoje, sendo especialista, a gente tem... Sempre pensei nisso, nessa fala dela. Então hoje a gente tem vários... A gente vai até discutir aqui outras questões tributárias, essas questões todas. Mas... Nessa fase, eu falei, tem um ponto muito importante que gasta mais dinheiro do que você do que imposto.
Ela falou, lá vem você de novo. Ela brincou. Porque a gente vai nessa conversa pra descontrair, né? Porque você vai falar pra uma pessoa que tá E é um fazendo assunto meio que gestão, chato, né? Você tem que saber. gestão, ela fala, aí ela pode jogar na tua cara, né? Tipo, poxa, como é que eu cheguei até aqui? Você fica meio naquela, né? Tipo, Sim. você tem que Pisando em saber, ovos, né? você tem que Claro. saber lidar com aquela situação. Aí eu brinquei com ela, falei, se chama banco, é o teu terceiro sócio. Ela falou, não, Anderson, como assim? Ela estava tendo um custo, só para vocês terem ideia do faturamento dela, de 7 a 8 mil reais nesses dois bancos com antecipação de cartão, boleto e antecipação de cheque. Por falta de um ponto muito importante. De caixa. Fluxo de caixa ou reserva de capital, que a gente chama. Tá? Então foi tudo isso. E aí faltava planejamento. Então ali eu fiz na prática o que a gente hoje entende de contabilidade como uma grande ferramenta de gestão. Mas, ô Anderson, desculpa te cortar. Sabe o que eu Imagina. achei legal? Que assim, muitas vezes você primeiro soube falar com ela, demonstrar isso tudo, Sim. mas também você sabe que já aconteceu. Hoje, a gente já tivemos alguns contadores, né? Já teve contador que nunca nem pegou pra fazer isso. Perfeito. É muito assim, meu serviço é isso, você vai pagar isso de imposto e deu. Então, na verdade, você já foi além do que a maioria não faz. E era Que é, deixa eu ver, ó, antecipação de cartão. Que às vezes a pessoa ali, ela não se liga. E o contador, não necessariamente ele faz esse papel. Entendeu? Na verdade, é essa visão que todo mundo, o mercado tem de contabilidade. Uhum. Que aí eu chamo isso de despachante do governo. O que é o contador hoje? Que todo mundo conhece. É o despachante do governo. Uhum. Mando para o meu contador as minhas notas, mando meus funcionários, ele faz Perfeito. todas essas informações e gera uma guia, me gera fundo de garantia, me gera GPS e me entrega as declarações lá que eu nem sei o nome. Perfeito. Provavelmente é esse entendimento que vocês têm de contador. É. É o despachante do governo. Então só te vem imposto. E se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento disso que você falou, ela realmente não sabe, né, todos os custos que ela tá tendo. Isso. E aí foi a virada de chave Que legal. na prática, que foi entender que não somos um despachante do governo, mas sim uma grande ferramenta, o nosso slogan, uma grande ferramenta de gestão. A gente entende que contabilidade é uma ferramenta de gestão. Então, nesse momento, eu falei, poxa, eu também preciso mudar internamente dentro do escritório. E ali foi um ponto legal, que foi onde a gente criou a metodologia. Vendo todos esses casos, eu criei uma metodologia contábil hoje. Essa metodologia tem um nome chamado Direct. São junções de uma letra. O contador também não é muito criativo, apesar do nome Sorria ficar criativo. Foi bom, Foi bom. Mas a gente não é tão criativo, juntamos as letras e formamos uma palavra chamada Direct. O que significaria? Contabilidade, o D é contabilidade digital, o I, integração, R, relacionamento, E, expertise, C, contabilidade consultiva e T, tecnologia. Então, quando a gente junta tudo isso, foi onde a gente faz a contabilidade acontecer. Porque, confesso para você que cada vez eu olhava para aquilo e falava, é um desafio. Porque eu olho para minha equipe interna, como que eu vou fazer isso, sendo que é isso que eles são treinados a fazer. Então, você tá vendo que teve todo um movimento. Então, aí veio pandemia, aí veio outras situações que a gente teve que ampliar um pouco da gestão interna nossa, porque funcionários foram para home office, e aí eu falei, poxa, como que eu sei se estão sendo feitas as tarefas ou não estão sendo feitas as tarefas? Então, voltei internamente dentro do escritório, comecei a melhorar os meus processos internos, porque infelizmente não dava para eu voltar para o mercado e continuar com eles, porque a gente estava restrito um período. Então, aí e é incrível, né? Como uma situação ruim, teoricamente, Transforma, né? dentro do processo, você com o pensamento certo, acontece. Então, a gente voltou para interno e começou a ajustar o escritório para ter isso tudo que a gente tem hoje, para que acontecesse isso. E aí sim, a gente foi através disso fazer situações com isso para que essa gestão que a gente prezava, que era a dor de todos os clientes, precisava acontecer. Então foi aí esse grande passo, foi criar essa metodologia. E aí vem a E hoje decorrência. vocês têm quantos dentistas na carteira de clientes? Hoje, na Sorria, por exemplo, a gente começamos em outubro. Então, hoje a gente já está com 72 dentistas, tá? Essa semana já fechamos com 4 a 5 dentistas. Por quê? Porque quanto mais dentistas conhecem os nossos trabalhos, ainda a gente brinca lá interno que a taxa de conversão é altíssima.
Por quê? Porque parece que a gente fala, o cliente fala assim, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Você A gente só tá, entende, né? a gente só tá naquela dor de como alcançar mais dentistas E qual que é a para principal ajudar. falha que você percebe, assim, nesses dentistas? Nos dentistas, poxa, que legal. É uma excelente pergunta também. E é bem legal isso. Todos, mas aí é um pouco até de empresário, tá, Matheus? Ninguém é formado para gestão. Ninguém sai de uma faculdade, em qualquer área, sabendo como administrar o seu dinheiro. Na educação, quando você começa lá na tua vida financeira, no primeiro trabalho, teu pai não te fala, ó, guarda 30%, raríssimos os casos, eu quero dizer, que é isso, futuro você vai ter isso, e aprende a lidar com dinheiro. Então, são essas situações que eu vejo, especialmente até pro dentista, é que saber de gestão é 50% do sucesso de saber você mexer em dente e fazer tratamento. Então eu tenho isso de É a consciência. base, né? É a base. Cara, aí muita gente fala, mas muitos deram muito certo sem ter gestão. Ótimo. É porque ele era fora da curva no que ele faz e isso não atrapalhou. Mas na maioria, a gente tem que entender, é igual Neymar, é igual Ronaldinho Gaúcho, no futebol que surge algumas estrelas que você sabe que vai dar certo independente de gestão. Mas a maioria é o dia a dia. Então ele tem que entender quantos pacientes ele atende, qual serviço ele mais tem, qual é a lucratividade dele, qual é o ponto de equilíbrio, então reserva de emergência, reserva de capital, planejamento orçamentário, previsto e realizado, o que aconteceu. Ele tem que ter essas informações porque ele não é mais dentista. Ele é empresário de uma clínica dentista, de uma clínica dentária. Então ele vai executar a atividade de dentista, mas essa atividade vai consumir X horas, e ele tem que ter X horas para administrar a empresa dele. Anderson, eu trombo muito com alguns dentistas que são pessoa física. Anderson, mas eu sou pessoa física, só mando pro meu contador o imposto de renda lá e ele faz e tá tudo certo. Não é bem assim. Então aí a gente pode começar a tratar agora aqui, por exemplo, de umas partes mais técnicas, que seria regimes tributários, gestão mesmo de imposto, e aí chegar nesse nível. Porque também, quando eu falo nisso, todo mundo fala, o Anderson tá falando, parece fácil. Não é. A gente deixa... É um assunto difícil, né? Assim, a contabilidade não é algo simples, Sim. né? A gente até tava falando antes, a gente até entende na hora ali com o contador. A gente sai dali, a gente esquece tudo. Então, assim, mas precisa ter um certo conhecimento, né? Porque o dentista, de fato, ele não sai pronto da faculdade para isso, ele sai pronto para executar. Perfeito. Ele não sai pronto para manter o teu negócio funcionando. Então, ou ele aprende, ele pega esse conhecimento, ele aprende, ou ele delega para outra pessoa fazer. Perfeito. Que ele também não faz, às vezes ele não coloca ninguém ali, né? E é difícil as pessoas entenderem que precisam. É muito. E é legal isso. Né? É um desafio. Duas questões bem legais. Quando você disse, ele delega para outra pessoa fazer. Consultório que dá muito certo é quando essa pessoa que foi delegada entende disso. Acredita? Com certeza. Não, e o Eu tenho Anderson, muitos casos que você vê que quando o dentista fala, ó, você fala com a pessoa tal, aí você olha a estrutura de toda a clínica. A gente pegou uma semana essa semana. A hora que você olha toda a clínica, você fala, eu sabia que tinha alguma coisa. Por quê? Porque a gente vê muitos casos. Então você vê que o dentista fica debruçado na cadeira, debruçado na boca do Não vê o paciente. que está acontecendo atrás. E não faz nem ideia do que poderia. No caso, por exemplo, dessa doutora que a gente foi, quando a gente colocou um gestor financeiro, a gente aumentou 30% de venda. Aí você vai falar, Anderson, 30% de vendas? Olha isso. Vou te contar como que é com a maioria dos dentistas. Eu entro no consultório, doutora, faz uma avaliação da minha boca. Você vai abrir a boca lá, vai olhar, tem uma cárie, tem isso, precisa fazer uma limpeza, ou precisa fazer isso, implante, ou enfim, qualquer finalidade. Eu vou na sua cadeira, você mostra numa televisão, numa tela, a coisa mais linda do mundo, me fala o que eu preciso fazer e, consequentemente, me passa um valor. Aí, essa dentista passava o valor em um papel ali, tá aqui. O paciente fala, então tá bom, eu volto, marco depois e volto. Embora. Uau. E aí, se o cliente não liga para marcar, você acabou de perder um lead mais quente que existe.
E essa dentista fez isso, nós fizemos isso com essa dentista. Colocamos um gerenciador financeiro, pega o nome e o telefone. Não precisa pegar CPF, não precisa burocratizar o negócio, não precisa. Pode ser simples. Só que você vai colocar lá nesse gerenciador financeiro todos os serviços que você aplicou. Um embaixo do outro, coloca o valor, fecha o orçamento, imprime, bate o carimbo e assina e entrega para ele. Acabou o seu papel, doutora. A doutora falou, nossa, e por que eu fiz tudo isso? Eu falei, agora não é você. Por quê? Porque você colocou aqui que ela fazia em 3 vezes e que você só faça o cartão. Aí agora a gente vai conversar com a tua secretária. 2 dias depois, olha o processo mais simples do mundo, hein? 2 dias depois, a tua secretária cata, olha no gerenciador financeiro, os orçamentos abertos de 2 dias antes e liga. Olá, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo. Tô te ligando para falar que essa semana tem uma vaga aqui que a doutora fez o atendimento que você veio aqui, tem uma vaga aberta aqui para atender e fazer o teu tratamento. Posso deixar agendado? Se você falar sim, ok. Mas, olha o ponto grande que teve. Os clientes falavam, sim, mas assim, é que a doutora só fez em 3 vezes para mim no cartão. É que a doutora puxou um pouquinho, tá um pouquinho pesado para mim. E ali, a recepcionista já tinha treinamento dado para falar quanto percentual de desconto que ela poderia dar, como que ela poderia fazer. Se doutor, Matheus, vou falar como cliente, tá, Matheus? Como você é um bom cliente, Matheus? Então, a doutora pôs o padrão. Mas você sendo um bom cliente, sabemos de todas as vezes que você veio, tuas filhas, parará, paraná. Então, o que acontece? A doutora, já falei com ela, vou falar com ela agora e já te vejo. Sai do telefone, dá uma desculpinha ali, que já tá tudo treinado, para não perturbar a doutora que tá vendo outra boca. E aí fala pra pessoa, consigo um negócio especial para você. Consigo fazer em 6 vezes, e como você falou que não tinha limite do cartão, faço em 6 vezes no boleto para você. Olha isso. Já muda. Vamos fechar? Então ali tem um closer que a gente chama num processo comercial executando. E não precisava ser outra pessoa, não precisava ser a melhor pessoa do mundo. Não, era só falar para a recepcionista as regras claras. Mas ela precisava saber o tratamento, que quando foi feito o orçamento e como estava. Isso aumentamos 30% de vendas. Olha que processo Uma coisa simples. básico dentro de uma clínica. Anderson, voltando à tua pergunta, e quando você vê que a clínica está dando certo? É quando você vê minimamente isso. A gente tem clientes, por exemplo, cidades pequenas, que faturam 150 a 300 mil em odontologia. Aí você fala, meu Deus, não tem nem quantidade de morador aqui. Você fala, como assim? Mas ela tem marketing, ela tem gente no comercial, ela tem tempo de resposta, são técnicas. Um bom time, né? Técnicas de gestão que você vai visualizando. Talvez não é nem um time grande, viu, Matheus? É isso que tem que quebrar um pouquinho em relação à gestão. Talvez as pessoas acham que tem que ter uma para cada. Não. Vem cá, você é uma pessoa legal. Faz isso. A hora que a pessoa entra em contato, responde aqui. Porque hoje o mundo é dinâmico para todos. É porque geralmente o dentista, principalmente o dentista, ele quer fazer tudo. Tudo. Ele quer atender, ele quer marcar, ele quer atender, ele quer fazer o pós-venda, às vezes ele vai esterilizar, às vezes ele vai gravar vídeo, ele vai editar, ele vai postar e ele quer ganhar dinheiro. E quer atender ainda na boca, ele abre a boca para fazer. Não dá. Então são situações que ele tem que saber qual é a especialidade, quando não é, quando é com ele, quando ele vai terceirizar. Então tá vendo, tem toda uma visão macro de gestão, que é o que eu falei para vocês antes aqui nos bastidores, que vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Por quê? Porque tem todo um trabalho de gestão por trás que é primordial. Aí não é só atender, você pode ser o melhor dentista. Você vai ser o cara... Vocês que entendem bastante de dentista, é aquele que faz a mordida que parece... Você olha e você fala, nossa, como que ele fez aquele implante? Ou como vocês mesmos entendem que a pessoa fez muito bem. Aí você fala, como que ele tá nessa situação? É porque fica a visão do dente. E esquece da visão de empreender como dentista. Não, e às vezes tem até dentista que nem é tão bom assim, mas tem todo esse conhecimento e às vezes ganha muito mais dinheiro do que aquele que é excepcional. É inacreditável que isso é verdade. Sabia? Eu vi algum lugar, Instagram, alguma coisa, as pessoas falaram assim, pessoas inteligentes ganham menos dinheiro do que pessoas executoras. Por quê? Porque o dentista pode ser excepcional, fica pensando naquilo, inteligente para montar a melhor maneira possível, tudo, mas não executa a outra parte. E aí, acontece.
Muitos que ganham dinheiro são os que conseguem sair dali, ter aquela visão geral e começa a empreender. E aí, como eu disse para vocês, virou um cliente essa semana que ele tem 6 cadeiras de dentista. Outros dentistas trabalhando para ele. Gerente. Tem a pessoa que emite nota. Ele conseguiu montar uma estrutura que o faturamento lhe beneficiou. Mas ele começou pequenininho. E esse processo foi de gestão. Não foi só. Não é nem mais ele que põe a mão. Olha que incrível. Ele faz a gestão. Ele faz gestão. Outras clínicas que a gente também pegou, não vou falar o nome, mas, por exemplo, que é de resina, que é de estética, tem outros profissionais fazendo a operação e ele abrindo numa cidade aqui, numa cidade ali, numa outra cidade, porque o processo de gestão está acontecendo. Ô Anderson, e hoje, por exemplo, chega um dentista para você. Sim. A primeira coisa que você faz é entender essa situação financeira, né? Se ele tem de fato lucro, não, como que tá essa situação. E aí, depois que você vai entendendo isso, que você determina o regime tributário. Como que você faz para explicar sobre regime tributário Legal. para qualquer profissional, assim, que não é dessa área? Legal, Jaque. De novo, olha, é legal falar porque vocês são doutores, então aí fica até mais fácil as perguntas, porque vocês A sentem, gente né? entende a dor. Vocês sentem É dúvida a dor, mesmo. Então, fica legal até o bate-papo. Olha, vamos lá. Então, em relação... Primeiro que procura um contador, a gente roda a campanha, rodamos uma campanha uma vez de tipo, poxa, você não sabe seus números, paraná. Nada. Tá. Nada, ninguém vem, não flopa, como a gente fala, não dá view, não dá like, não dá nada. Agora a gente roda uma campanha de tipo, análise tributária, faça sua análise porque eu vou reduzir seu imposto. Tá. Então é uma questão de captação muito mais fácil para nós. E isso é onde a gente tem uma habilidade. Mas depois até conto o restante. Então vamos parar aqui no regime tributário. Quando vem esse pessoal de regime tributário, a gente faz uma análise tributária. Então, sendo especialista, a gente entende todos os regimes tributários. Anderson, quais são os regimes tributários? Vamos começar por essa etapa. Primeiro, todo profissional dentista, que a gente fala que tem registro homologado, então tem CRO, CRC, atividades homologadas, podem atuar como pessoa física. Mas um ponto. Todo mundo que atua como pessoa física precisa fazer carnê-leão ou livro caixa. Anderson, como assim? Sim, todo dentista que atua precisa fazer livro caixa e carnê-leão. Não pode deixar emitir os recibos durante todo o ano, catar esses recibos e levar para o contador somente em março ou abril, na época do imposto de renda. Então, esse é o primeiro regime tributário que a gente tem que entender que tem. Tá, e o livro caixa, se tem algum dentista que está escutando e nem sabe o que é livro caixa, o que é livro Legal, caixa? vamos lá. Então, o que é livro caixa e carnê-leão? Ou carnê-leão não. Livro caixa e... Esqueci a palavra agora, acabei de falar. Livro caixa e... É a mesma coisa, livro caixa e... Ai, que esqueci. Ai, Você meu vai Deus. lembrar, daqui a pouco, Carnê-leão, certeza. não é? Carnê-leão, acho que é Carnê-leão, carnê-leão mesmo. carnê-leão. Ok, então eu me embananei, mas vamos lá. E livro caixa ou carnê-leão, o que é isso? É você fazer uma prestação de contas todo mês para o governo, aonde você vai catar todos os teus recibos que você teve com a atividade. Então, Anderson, emitiu recibo, atendi o Dr. Matheus, emitiu o recibo. Atendi a Jaqueline, emite o recibo. Então, qualquer paciente você emite o recibo, menos, eu estou frisando isso, porque todo mundo fala assim, Anderson, mas ele nem me pediu. Eu vou chegar depois aonde isso acontece, tá? Ele nem me pediu. Então, a gente acompanha até o final, que vocês vão entender aonde A importância de dar no tudo momento, isso... né? já tá meio de podcast, né? Aonde tudo isso, a Receita Federal fica de olho. É isso Então, aí. acho que é um ponto não legal. não entrega vou entregar agora, não. Tem que assistir. Perfeito. Então, no livro caixa, no carnê-leão que a gente estava falando, você vai catar todas as suas receitas, menos as suas despesas que você teve com a atividade, você tem a base de cálculo. Essa base de cálculo você aplica na tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. E isso tem que ser feito mensal e você recolhe o imposto no último dia
do mês seguinte. Anderson, mas eu tive prejuízo, eu tive 5 mil de faturamento, eu tive 7 mil de despesas com aluguel, essas coisas todas esse mês. Ótimo, acumula, fica pro mês seguinte, faz essa apuração mensal e aí você, imputa todas essas informações na sua declaração de imposto de renda. E o que que entra nessas despesas? Olha, despesas, é até legal isso, mas por isso é válido você fazer isso com o contador, porque sempre está mexendo. Mas são despesas oriundas da sua atividade. Específicas da atividade. Você não vai querer me Não catar é o pegar- supermercado. Foi lá no barzinho, tomou 3 cervejas, tá lá. Ou a mulher que gosta, Anderson, mas eu não posso abater minha unha. A unha é importante pro trabalho? Eu preciso Como que a estar gente vai aparente. Aí a minha roupa. E o Então, meu cabelo? jaleco, CRO, aluguel, a internet do seu consultório onde você atende, energia, água. Então, são essas tipos de despesas como dental, Uma especialização, um curso. especialização, curso, ou também materiais que vocês compram de alguns fornecedores. Isso abate como despesa, tá bom? Anderson, mas eu comprei uma cadeira nova. Cadeira nova é ativo, não é despesa. Uhum. Então, essa é uma separação que existe na contabilidade, que a gente vai chegar depois em relação à gestão, que é bem legal. Isso é livro caixa, isso é carnê-leão, precisa ser feito dessa forma. Mas vocês viram que aqui eu expliquei para vocês que é receita menos despesa. Menos despesa é igual a base de cálculo. A base eu de tô cálculo. anotando tudo aqui, tá sendo uma aula, viu? Legal. Anota, amor, anota. Aí agora nós vamos ir para os regimes tributários. Isso é para... Antes disso, Sim. outra dúvida minha. Sim. Por exemplo, sou implantodontista, faço uma compra de implantes lá. Eu tenho, sei lá, 10 mil reais dessa compra. Sim. Porém, eu paguei parcelado. Sim. Como que entra essa despesa? Ela entra parcelada ou entra no mês que você fez a compra? Perfeito. Na verdade, isso é bem importante, ô Matheus, na pessoa jurídica. Na pessoa física é de acordo com o pagamento, Ah, entendi. que a gente chama isso de caixa. Por isso que o nome chama livro caixa e carnê-leão. Porque o carnê-leão é um imposto que é determinado, que antigamente, mas é apuração caixa. Então, Quando o a gente próprio fala, computador vai diluir ali Vai a diluir- nota fiscal em... vai pegar o boleto que você pegou, pagou. Ah, o boleto. Entendi. Então, Se é for os- no cartão de crédito, por exemplo. Pagamento do Pagamento. cartão. Entendi. Entendeu? Então vai colocar os seus pagamentos. Por quê? Porque é regime de caixa. Anderson, mas isso acontece na pessoa jurídica? Ali também tem uma habilidade. Porque na pessoa jurídica ela pode ser competência ou caixa. O que é competência? Eu posso... Na pessoa jurídica, primeiro que vocês não abatem nada. Já é diferente a apuração. Mas você pode lançar como competência, paguei 10 mil e vou pagar em 10 parcelas de 1.000, lanço os 10 mil como despesa direto, ou posso executar na demonstração como caixa só sobre pagamento. Isso influencia também na hora de emissão de notas. Então, fugindo um pouquinho de regime tributário de novo, a gente tem que saber que também no processo de emissão de nota faz total diferença. Anderson, como assim? Eu posso adotar um ou outro regime? Posso. Aí quando eu adoto competência, emitir a nota de 10 mil e o meu cliente vai me pagar em 10 vezes, eu emito a nota de 10 mil e pago o imposto sobre os 10 mil. Mas e se ele não me pagar, Anderson? Você tem a nota e pode cobrar ele pelo restante do tratamento. Porque você já pagou o imposto, o juiz vai falar, ótimo, ele está te devendo 5 boletos, você ativa a tua cobrança. Ah, não, Anderson, mas isso daí eu não quero nem depender do cliente, quero emitir a nota cada vez que ele me paga. É possível? É adotado como caixa. Então você vai emitir a nota cada vez do pagamento. Excelente. Mas qual que é o benefício e o malefício de um e de outro? Isso você tem mais segurança, só que imagina que você fez esse tratamento em outubro. Aí você vai emitir outubro, novembro e dezembro. Aí o seu paciente vai lá fazer a declaração dele que abater todo o tratamento na declaração porque tá dando imposto. Vai gerar um atrito. Você vai falar, mas eu só emiti 3 notas, mas eu gastei 10 mil com você. Não, mas tá parcelado. Aí gera todo aquele atrito. Então tem casos e casos que a gente Tem que ser orienta muito bem conversado, né? situações. Mas tá vendo como a contabilidade tá no teu Sim, dia a dia? Com certeza. Totalmente. E às vezes quando vocês pensarem na hora de emitir a nota, o meu contador só falou pra eu emitir a nota. Só me ensinou como emitir a nota, não me ensinou que eu preciso pensar nisso ou naquilo. Então isso faz parte. Voltando agora então para regimes tributários, como se fosse uma escadinha. Livro caixa, aí a gente tem empresa simples nacional, dentro do simples nacional, anexo 3 e anexo 5, lucro presumido e lucro real. Lucro real
casos muito raros. Então vamos se atentar a lucro presumido e lucro Perfeito. e simples nacional. Simples nacional, atividade odontológica, serviços odontológicos, temos 2 anexos. Nossa, só para complicar, só para complicar. Só. Não, isso daqui eu vou falar para vocês. A gente tá pegando as avaliações, nem contador entende. Acreditem. Sabe igual aquele dentista? Não é possível que aquele dentista não sabe disso Ah, que vocês falam. aham. Você fala, não é possível que o contador não sabe disso. É inacreditável. Imagina que temos 2 anexos. Um começa por 6%, o outro começa com 15,5% sobre o faturamento. Então, emitir uma nota de 10 mil, um você vai pagar R$ 600, o outro você vai pagar R$ 1.550. Uhum. Qual que você queria estar? No menor, Menor, né? Eu de com 6. certeza. O que o governo fez? Para você estar nesse anexo aqui, você tem que atender um item. Chamamos de fator R. Ou seja, você precisa ter despesa com folha de pagamento mais Prolabore, que gera INSS, de 28%. Então, 10 mil, eu tenho que ter 2.800 de média dos últimos 12 meses de fator R para estar no anexo 3. Uhum. Atenção, isso é muito importante. Porque o que a gente cata de anexo 5 é inacreditável. E tem gente, o dentista tá com 0,21, falta 7% para estar no fator R, falta 3% para estar no fator R. E o contador sem habilidade, por não ser especialista, vocês já estão ficando bravos já, né? Por não ser eu tô pensando especialista, aqui, porque assim, é uma diferença muito pequena. E aí eu falo porque até os dentistas Caramba. começam a ficar bravos. Jogadas, né, que você faz. Você fala, pra poxa, em vez de ficar no tirar... anexo 3. Em vez de tirar, mas a minha funcionária recebe 1.800. Em vez de ir lá e falar, Jaque, então tira um salário mínimo de Prolabore Uhum, que você vai pagar, tá no anexo 3. uhum, Uau, era isso? Tem que fazer esse controle. uhum. Então o contador tem que fazer esse controle mensal. Não, e agora até pensando, né? Às vezes o dentista ele tá no anexo 5, ele tá pagando um valor enorme, e aí ele até precisa de um outro profissional para trabalhar com ele, e de repente Não ele quer uma coloca. secretária, ele não coloca, porque ele fala, minha despesa é alta, mas de repente se ele colocasse esse outro funcionário, sair ele ainda ia ganhando pagar menos ainda. imposto, E- e o dinheiro ia ser para pagar a pessoa. E olha a nossa habilidade. Imagina que você coloca um dentista que presta serviço para você, Uhum. como clínica. Você tem contrato terceirizado? Cara, sabe o que eu pensei agora? Ah. Vou colocar uma dúvida aqui, não sei nem se. Mas enfim. Seguinte, porque eu tava pensando, eu tava pensando essa semana. Falei, tá, eu tenho meu colaborador, certo? Mas o meu colaborador, ele não gera nenhuma nota. Ele não poderia estar gerando uma nota para tirar um pouco esse meu. As Imposto? minhas notas da minha clínica? Sim, acabei de te falar. Isso Ele eu não entra tô como fazendo. fator R. Então, lá, eu já peguei um. Pensei isso essa semana. E Falei, aí você cara, eu acho que fala- eu tô perdendo. Aí você fala assim, mas eu vou falar pra ele que ele tem que declarar nota pra mim. Mas ele Mas- precisa. É que eu ia falar. E aí, como que ele tá trabalhando Sem e tá tá declarando. entrando um monte de dinheiro e não tá declarando? Porque tem Uhum, profissionais que prestam serviço pra clínica que ganham 10, 12, 15 mil reais. uhum, Tem uma movimentação, compra um carro, compra não sei o que lá e não tá declarando. uhum. E aí pra Disney e não tem como declarar a renda. Então, ele poderia estar. Poderia ter emitido um CNPJ básico, emite a nota para vocês abatem como despesa de fator R e ele consegue fazer Mas pra toda a isso ele tem que lucratividade. estar vinculado ali, por exemplo, a gente tem que abrir uma empresa na prefeitura Sim, como um mas por É exemplo, igual uma pessoa física pessoa- normal, não e é legal essa, autônomo, né? essa É. burocracia, eu vou fazer até o merchan. Lá na Sorri a gente não cobra taxa de abertura. Ah, legal. Você só vai pagar a taxa da junta e certificado digital. Legal. Anderson, mas e o pessoal que abre e vai, então eu abro e vou embora? Não, peraí, aí lá na Sorria a gente fala de um contrato de 12 meses. Uhum. Uhum. Basicamente. Mas isso, você não tem custo. Então tá vendo como que a gente é voltado e especialista para sanar esses problemas. Uhum. E aí a clínica tem a despesa para bater, consegue visualizar isso, pagar menos imposto. Isso nós estamos Uhum. falando no Simples Nacional. Tá. Então, temos os 2 anexos. 5 e o 3. Ficou legal. Entenderam? Mas, lembrando que, diferente do livro caixa, você não abate as despesas na pessoa jurídica. Você paga sobre o faturamento. Uhum. Anderson, e lucro presumido? Lucro presumido é a mesma situação. Mas por que que o nome se chama presumido? Porque você vai pegar o faturamento que você teve, vai aplicar PIS e COFINS,
PIS 0,65% e COFINS 3%. Porém, na hora que você determina no lucro presumido, você presume um lucro para aplicar a alíquota do imposto de renda. Ou seja, imagina que a sua empresa faturou 100 mil reais, você vai pegar 32 mil reais como se fosse lucro, porque não tem como você justificar a despesa. Ah, Anderson, mas e se eu tive um lucro de 70 mil reais? Não tem problema. O governo fala, pegue os 32% e aplica a alíquota de 15%. Então você vai fazer 100 vezes 32% vezes 15%. Isso dá 4,8 de alíquota efetiva, tá? Aham. Então, é a mesma coisa que 4,8 sobre 100. E na contribuição social, a mesma coisa. 32% vezes 9% de alíquota, que vai dar uma alíquota efetiva E de quem- 2,88. E quem tá escutando e não sabe o que que é alíquota? Isso, a alíquota é um percentual do imposto que você vai pagar. Perfeito, Jaque, perfeito. Então, quando a gente fala nisso, é o percentual. Então, quando soma 4,8, 3%, 0,65, mais 2,88, a gente tem 11,11 de imposto que você paga no lucro presumido. Uhum. E aí, uma outra característica que você precisa recolher. Em DARF separados, no Simples Nacional, é tudo numa guia só. No lucro presumido, você recolhe em DARF separados, além do ISS de 3%. Anderson, mas quem vai estar no lucro presumido pagando 14,33% se eu posso estar no Simples? Uhum. Aí é o grande diferencial de você ter uma contabilidade especializada para saber as estratégias que temos para flutuar, desde pessoa física, Simples Nacional e lucro presumido. É porque o Simples Nacional até que é um faturamento bem alto, né? Pra você se manter ainda no Simples, não é? Até 300 mil mês. Ah, Você pode ter até 300 300 mil mil mês. mês. 3 milhões e 600 ano. eu É achei um- que era 6, não é, né? Aí, uma pergunta que eu vou até ajudar, assim, para falar. Anderson, mas eu quero pagar menos imposto do que isso. Aí é onde a nossa habilidade que a gente fala de ser especialista, como eu estava até concluindo. É você entender que como que é feita essa apuração e como eu posso me beneficiar dela. Uhum. Exemplo, vocês são implantodontistas. Eu sou implantodontista. Perfeito. Seu faturamento lá deve ser 80% de implante e 20% de estético. É Correto? isso que eu ia perguntar, eu tinha até anotado aqui a diferença das especialidades. O que Isso. facilita a sua contabilidade, ter um Mas resultado calma, melhor. responde as primeiras, não. É. Mas tá dentro do Tá que ele dentro já do fala. contexto. É. E isso é bem legal, até tá dentro do contexto, já que, por exemplo, Anderson, eu faço estética, tem muitas questões. É esse caso que eu vou te explicar, por exemplo, no teu caso, a gente pode fazer o quê? Um chamado de lucro presumido com equiparação hospitalar. Anderson, já me interessou. Por quê? Imagine que a base de cálculo é de 32%, ela cai para 8 vezes a alíquota, e de 32% cai para 8 vezes a alíquota. Aí todo tributarista, advogado. Porque quando a gente fala em contabilidade, eu tenho todas essas informações. É que contabilidade sempre foi feito como despachante do governo e abre para os Não, consultores, e o pior é para que tributarista. os nossos pedidos de implante na minha pessoa física. Aí é pior. Por quê? Olha aqui comigo. Imagina que você tem isso, você vai ter uma redução de quase 75% de imposto. Vou reduzir a sua alíquota em 75%. Mentira. A alíquota é 35%. Só que você está reduzindo a base de cálculo Uhum. com equiparação. Anderson, e o que eu preciso fazer? Precisa ter uma contabilidade especializada. Para quê? Para estar fazendo na descrição da nota, fazendo todo o processo disso, para estar formatando isso. Anderson, e outros casos? Outros casos também. Por exemplo, a gente tem lá híbrido. Olha que legal. O que seria o híbrido? Pessoa física com pessoa jurídica. É possível? É. Na pessoa física, a gente na base de cálculo? Sim. Então, aqui eu faço como pessoa física, aqui eu faço como pessoa jurídica. Emito nota e emito recibo. 100% da minha receita declarada, só que eu uso os dois benefícios para mim. Uhum. E aí tem todo o processo de execução, é onde a gente evoluiu juntamente na Sorria para que isso aconteça. Uhum. Então, quando a gente fala da letrinha do direct, da letrinha I, um grande ponto nosso é a integração. O que é? É como eu fazer isso. Então, quando a gente faz o processo lá na Sorria, primeiro que você entra, você ganha umas boas-vindas. Em até 2 horas, isso está dentro do nosso processo. Depois de 2 dias, você faz um onboarding. Ou seja, você vai falar sobre a sua clínica e a gente vai entender todas as situações. De 7 dias, a gente vai fazer o diagnóstico
e alinhamento. Fazemos uma outra reunião falando, ó, a estratégia é essa, é assim que a gente acredita que vai diminuir e assim que seria para suas situações, por conta do tipo de atividade, tipo de situação, faturamento. A gente pega todas essas informações nesse momento. E depois faz o acompanhamento consultivo. E aí o acompanhamento consultivo, até mesmo, já aqui em relação à gestão, que é que você falou que tá brilhando os olhos e tá indo bastante para esse lado, a gente transforma balanço. Aliás, eu quero frisar aqui, vocês, o teu contador pede extrato bancário? Pede. Você tem o balanço, balancete DRE? Não. Balanço e balancete pra mim é uma música. Balanço, balancete, até combina, né? Balanço, balancete DRE. Mas todo mundo tem um medo disso, tem um medo, e só é relatório. Que ali no balanço, você vai visualizar como tá teus ativos, no DRE, a tua lucratividade, e no balancete, a soma de tudo isso. Basicamente. Então, não vamos burocratizar, falando, nossa, são relatórios. Não. Se você faz a contabilidade, você dá a clicar, imprimir, balancete DRE, ele imprime. Mas todo mundo, nessa virada de chave, todo contador briga para chegar aqui. Quando chegam, eu tô para falar para você que 90% dos escritórios não fazem contabilidade. O escritório de contabilidade não faz contabilidade? Não. Ele é um despachante do governo. Ele faz fiscal, te manda a guia, entrega as declarações e te faz folha de pagamento. Quando não, fala que faz o livro caixa. Ótimo. E aí, fazer a contabilidade é transformar isso em balanço, balancete DRE. Então, olha o tanto de informações que você já tem ali. E o que nós da Sorria fazemos? Transforma isso tudo em gráfico. Anderson, como assim? Sim, você vai ter uma senha de acesso, que você acessa o sistema, vai saber sua lucratividade, seu ponto de equilíbrio, quanto você ganhou esse mês. Legal. Porque se eu te perguntar, que é o grande caso de gestão de empreendedor, Jaque, quanto você faturou esse mês? Aí você vai falar, Anderson, faturei tanto. Quanto foi seu lucro? Lucrei 30 mil reais. Excelente. Mês passado? Anderson, peraí que eu não tô lembrando. Aí você lembra. Aí eu vou falar, aí você tava reclamando pra mim que tava, nossa, esse mês não tá bom. Aí eu falo, mas e do ano passado? Como que tava? Aí a pessoa fala assim, nossa, é verdade, eu não sei. Aí você vai olhar, quando você tem uma boa gestão, faz um acompanhamento, você vai olhar, a pessoa faturou 20 mil e teve 10 mil de lucro. Esse mês, ela teve 50 mil de faturamento e lucrou 30. É que comparado ao mês passado, ela caiu. Mas o ano passado, que é sazonal, pode ser, por exemplo, não é por mal, mas período de dentes, dentista, clínica, a não ser que a pessoa esteja com dor, ela procura e vai fazer o tratamento. Mas quem mexe com estética, final de ano, você quer estar bonitão pro Réveillon, você quer estar bonitão pro teu aniversário, tem períodos que tem uma procura maior. Então, entender isso faz parte de uma gestão. Para gerar campanha, para gerar que tipo de ação que tá tendo. Então, isso tudo é medido na contabilidade. Porque se não mudar o seu resultado, não adiantou de nada. A não ser que for para fortalecer branding ou outras situações. Aí tudo bem. Mas se você pensar que todo empreendimento que você vai gastar e vai investir, tem que passar em resultado. E é onde a contabilidade fornece. E aí muitos contadores que quem fazem contabilidade fazem a contabilidade de um ano, lá em janeiro, fevereiro e março, que te manda esses relatórios. Nós lá da Sorria, por causa da metodologia, a gente fecha o mês, até dia 15 do mês que vem, você já tem esse acompanhamento consultivo para visualizar o que aconteceu na tua empresa. Então, dentro do mês, você já vai conseguir essa noção. Mudar o rumo. Não tá dando certo, vamos para cá. Não tá dando certo, vamos para lá. Poxa, por que deu certo esse mês? E aí você começa a ficar vivo. Anderson, mas eu tenho que ter todas essas informações na minha mão? Não. Só basta ter um contador que a contabilidade te dá isso. Entendi. O problema que tem, como eu disse, a contabilidade sempre ficou voltada para despachante por causa que o governo apela com muitas situações e esqueceu de se entender que a essência da contabilidade é isso. Ô Anderson, e hoje o regime tributário mais baixo é o Simples Nacional, 6%? Não vou te cravar isso. Depende. Depende. Depende de Entendi. muitos fatores. É onde a gente faz bastante análise. Como eu te falei, a gente fez, nos bastidores, a gente fez 20... Ou, às vezes, igual eu te falei, às vezes até os 6% ali, mas de repente encontrar formas ali dentro, ainda assim, de diminuir. Na verdade, depende por causa do faturamento, viu, ô Jaque? Não é só Entendi. depende por causa disso, depende o quanto de despesa que você tem. Entendi. Depende, tem algumas situações que favorecem ou não. Então, por isso que eu falei. Então, a gente pegou 22 análises de despesas, de
análises tributárias desses últimos 15 dias, eu vou falar para você que uma estava correta. E acredite, falei pro cliente, falei, tá correto, não tenho que corrigir, tá ótima a tua tributação, tá dentro do que é mesmo para ser feito. E aí expliquei para ela sorrir, mas mesmo assim ele virou cliente, tá? Então, ele falou, eu fui franco com ele, não adiantava eu falar para ele, Claro. eu vou inventar aqui alguma coisa, porque quando a gente faz análise tributária, a gente também não só, que talvez alguém que está assistindo, alguns contadores vai falar, mas ele está sendo um charlatão. A gente não olha só o simples, ou não olha só o lucro, a gente olha o INSS do fator R, porque quando a gente fala em aumento de Prolabore, o Prolabore tem INSS, imposto de renda. Então, por isso que depende muito. Então, se você tem funcionários, o teu fator R vai precisar menor, porque o funcionário, você não tem despesa além de ter com funcionário. E aí eu diminuo o teu Prolabore. Então, mas quando a gente faz essa análise, a gente visualiza tudo isso para implementar nessa situação. Então, não é uma análise de tipo, eu pago o Simples Nacional 6%, então você vai pagar menos. Só que aí você tem um fator R de 28 mil, no caso lá do 100 mil, de 28 mil de Prolabore. Vai pagar imposto de renda, vai pagar INSS muito, que talvez compensava você estar no lucro presumido. Entendi. Então, Entendeu? precisa de uma análise, não adianta. É igual a pessoa abriu a boca lá, você precisa ver para saber o que precisa ser feito. Entendi. É a mesma questão. E hoje você tem um time. Hoje você tem um time de quantas pessoas que te ajudam nesse processo todo? Legal. Na verdade, a gente tem squad, que a gente chama. Tá. E nesse squad a gente tem o nosso agente de relacionamento, o executivo fiscal e pessoal e o executivo contábil. Anderson, e como funciona isso? Esse de relacionamento não operaciona nada. Ele que faz o seu contato. Tá. Diferente dos outros escritórios que você vai falar, departamento pessoal, fiscal, achar alguém que seja responsável, não. Você tem uma pessoa responsável pelo sucesso da sua clínica dentro do escritório. Tá. Ele só vai brigar por você. Essa é a questão. Ele não vai executar, mas ele vai falar, Matheus, tá pronto isso? Matheus, e aquela questão que a Jaque pediu? Matheus, poxa, Jaque, tô te entregando, amanhã eu te levo. Aí você pede alguma informação diferente, ele vai falar, peraí, ele entende didaticamente para te explicar. Tá. Então esse é montado um squad. Então a gente tem um squad, a gente tem estrategista, então a gente tem o pessoal de estratégia. Hoje a gente já tá acabando de contratar, porque eu não sei se vocês têm esse problema de marketing de agência, então a gente tá tentando colocar em interno isso. A gente tem 2 comerciais, então a gente já tem uma estrutura voltado para tudo isso. Tá. Então, Anderson, estamos crescendo. Essa semana a gente abre vaga para mais 3 novos colaboradores para montar outro squad, que é assim que a gente atende. Porque a gente atende um grupo de empresas com um faturamento que paga mensalidade X, para dar essa qualidade, porque senão não chega. Então, porque o que eu vejo também, Anderson, é isso. Às vezes, tem contador do mais baratinho, que não julgando, mas a gente entende que não é um trabalho tão simples assim, Legal. né, da parte do contador. E a gente já teve problema com isso, até é importante a gente frisar que uma má contabilidade pode literalmente quebrar o seu negócio, Pode. né? Então, assim, e também tem a questão disso, né, de às vezes tem um contador, mas que ele fica passando para um monte de... um cuida de uma coisa, outro cuida de outra, outro cuida de outra. E às vezes ele não consegue entregar a qualidade que... Porque o que eu penso como gestora? Eu não gosto dessa parte de contabilidade. Sim. Eu odeio. Ninguém Acho muito gosta. difícil. Não achei um que gosta, Eu ainda que não acho seja muito contador, difícil. viu? Mas o que é a minha ideia? Eu vou ter que assistir esse episódio umas 3 vezes para entender o que você falou aí, viu? É bom que é isso, né? Fica disponível depois lá. eu volto. Você Eu só não vou te parando agora para anotar melhor, porque eu sei que eu vou assistir depois, tá? Mas o que eu falo pro Matheus? Eu falo, gente, quando você contrata uma empresa, o que você espera dela é que ela te ajude a resolver aquela situação. Então, por exemplo, eu quero isso, eu quero que você me mostre onde eu posso melhorar, o que a gente pode fazer para mudar, e você me fala, Jaque, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Pronto. Porque se eu tiver que ir atrás de todo o conhecimento, imagina eu ter que saber tudo de contabilidade, eu ter que saber tudo de marketing, eu ter que saber... Não dá, então por isso que você contrata pessoas que saibam mais que você. E como que você como que você consegue cuidar de toda essa qualidade, assim? É isso que eu falo que foi a experiência, Jaque. Tá. A experiência de 20 anos. Então, quando a gente fala que a gente é especialista e a gente cria uma metodologia, não foi aqui da noite pro dia. Eu tinha esses mesmos problemas antes, em 15 anos. Aí depois eu tratei isso tudo em 4 anos.
para resolver esse problema. Não foi, o Anderson, porque me doía por dentro, porque, poxa, como que eu não tô entregando só a guia pra Jaqueline? Como que eu tô só mandando a folha de pagamento pro Matheus? Aí me doía quando você falava, contratei um consultor financeiro, me dava tremedeira, porque tipo, poxa, como assim? Eu tô querendo dizer, então, era valorizar a contabilidade. Então, quando a gente cria metodologia, foi pensado nisso, pensado numa situação de valorização da contabilidade. Porque, poxa, você sendo minha cliente, você vai falar, nossa, ele me entregou isso, nossa, ele me entregou aquilo. E não é mais pela quantidade de cliente. Essa estrutura que eu te expliquei, claro que ela é plausível para dar alcance, mas a intenção é sempre o treinamento para atender a Jaqueline. Sim. Não é para a Jaqueline não tem que pensar que tem mais 40 clientes com ela na base. A Jaqueline tem que pensar que a hora que ela ligar, ela vai ser atendida. Que é isso que é a sensação. Como cliente, eu sou assim. Então eu não quero saber se o banco, a gerente cuida de 2.000 contas. A hora que eu ligar para ela, minha gerente, preciso disso, disso, disso. Ela vai falar assim, claro, eu sei que o teu cadastro é assim, eu sei que você é assim, eu sei que não sei o que lá. Excelente. Então a gente preza para isso no relacionamento. Então quando eu falo pro relacionamento, um ponto importante, quando eu falo pro relacionamento, antes mesmo de eu falar com a Jaqueline e fazer a proposta, eu já entrei no Instagram da Jaqueline. Eu já vi que a Jaqueline tem isso, aquilo, aquele outro. Quando eu tô dentro ali, eu preciso me relacionar, entender que tem filho, não tem filho, que esporte que ele gosta, por que que ele quer tempo, por quê? Porque na hora que eu transformo isso, eu vou falar, cara, isso tudo que nós estamos fazendo hoje junto, é para isso aqui, ó. É esse o propósito. Porque não é só imposto. Imposto ele vai achar aqui amanhã e vai querer. Mas você não tem um propósito de faturar bem, lucrar para viajar com teus filhos? Então eu ganho ele nesse propósito. Então, no meio do processo, a pessoa pode falar: não, pera. Lembra que a gente teve aquele bate-papo? É para isso. Então, isso faz com que todo mundo se comprometa e aconteça comigo. Então, às vezes, é legal que o próprio dentista já vem me cobrando, Anderson, nós não vamos evoluir? Anderson, onde a gente chega? Anderson, que legal, Anderson. Por quê? Porque se torna algo de propósito e não como contabilidade, entendeu? Então, essa é a grande situação que a gente aplica de ter essa experiência para que isso aconteça. Tá? Então, não foi da noite pro dia, foi... E me conta uma coisa, a Magic surgiu depois da Sorria? Foi uma demanda, acredita, ô Matheus? Na verdade, a Magic a gente é pequeno ainda, mas está começando a mudar essa situação. Para quem não conhece, conta um pouquinho o que é a Magic. Excelente. Né? Porque então, tem muitos médicos que vão assistir esse episódio também, legal, colegas, né? Legal. Então, a Felício veio como generalista. Imagina que eu não poderia falar para meus clientes, obrigado, não vou te atender mais e vou atender só dentista. Não dá, né? Não dava. Então, eu mantive a Felício continua sendo generalista, mesmo com a qualidade, a gente preza por muito com qualidade quanto às situações, mas ela é voltada para prestação de serviço. Aí a gente criou a Odonto, só que parece que no mundo da saúde tem uma união muito grande. Parece que não, todo mundo fala, o outro dentista não gosta do outro, mas é mentira. Porque nós recebemos muita indicação de médico. E isso é fantástico. Então, quando a gente aplica isso, todo mundo fala, por que você não fala para médico? Por que vocês não fazem para médico? Então, aí, temos a Felício, a Sorria Contabilidade Odontológica e a Magic Contabilidade. Surgiu dessa situação, que é a mesma metodologia que é aplicada nas três, dessa mesma forma. Então, hoje, a gente tem profissionais que só atendem médicos para isso. Mas outro CNPJ, outra empresa, outros desafios, porque é incrível. É bem legal isso de gestão, ô Jaque, que a gente analisa público. Então, médico hoje, ele tem uma diferença de dentista. Médico, só para vocês terem ideia, ele quer que eu pague as contas dele. Ele quer que eu imite as notas dele. Ele não quer nem saber, mas nem saber. E ele paga por que for. É incrível, porque ele ganha bem. Agora, o dentista é uma outra desafio. E aí, o nosso público, por exemplo, do dentista, a gente sempre achou que seria recém-formado. Mas não é. É o cara que já tá maior e tá tendo dificuldade... Tá empacando ali no... De produzir, de lucrar. Ele já tem, fala, igual a esse caso desse nosso cliente. Eu tinha hoje uma análise tributária que a equipe tá fazendo. Hoje,
Era no horário até do podcast que a gente tinha agendado. Eu falei, não, vocês são capazes, vocês fazem aí, tá tudo certo. Mas só para vocês terem ideia, ele paga ele tem 38 mil de faturamento e tem 20 e poucos mil de despesa, 27. Então o lucro dele, nós estamos falando ali em 11 mil. É dia inteiro. É desgastante. Uhum. E aí ele paga de imposto 6.424. O imposto é quase o tamanho do faturamento dele. Uhum. Mais que a metade. Olha isso. E aí a gente traz essa dor para falar, não, tem solução. Aí a gente olha a parte tributária, por exemplo, a gente trouxe a alíquota dele, fazendo o híbrido, trouxe para 3,24. Ele vai pagar 1.202 de imposto. Anderson, mas você A acha gente vai jogar 5 mil a mais de lucro na receita dele, no bolso dele. Porque quando a gente fala, desculpa até já, Não, quando a gente fala, até para concluir, quando a gente fala em lucro, em Você não tá tirando de contabilidade, ninguém, né? Essa é dele, é né? dele mesmo. E é isso que é o legal. Quando a gente fala em serviço, a gente fala receita menos despesa é dinheiro no bolso. Não tem outro segredo. Não tem outra situação. Não é estoque, não é peças acabadas. Não é sonegar. Não é direto no bolso da pessoa. Então, quando a gente fala isso, o impacto é ali nele. Então, por isso que eu falo como é rápido o sentimento. Ele já sente muito rápido. E é isso que a gente busca. 100% seguro é difícil, tá? Nunca ninguém sentou na minha mesa e falou assim, Anderson, eu quero pagar todo mês de imposto. Mentira, teve um cliente. Acredita? Eu já atendi mais de 700 clientes. E um cliente chegou pra mim, Anderson, eu quero pagar tudo de imposto. Foi o primeiro. O restante é, como eu não quero pagar imposto, não sei o que lá. A gente não quer pagar imposto. Ninguém quer, é essa a situação. E é normal, mas aí você tem que entender que tem segurança. Eu falo pra todos os dentistas, você não abre um consultório hoje para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos fechar. Você abre um consultório hoje para daqui 30, 40 anos, talvez seus filhos terem ali. E aí você tem que entender que se você tá sonegando hoje, você tá adquirindo um passivo. E ninguém te conta isso. Porque o contador não quer te comprometer com ele. Ele quer fazer a entrega dele, você me pagou aqui o serviço e tá tudo certo. Então ele não quer se comprometer. Ah, mas você que não tirou nota. Então, mas isso que eu queria te falar, você acha, não menosprezando nenhum um contador, nada Sim. disso, mas você acha que também é por falta de conhecimento, de fato, nessa área da odontologia? Porque eu acredito que muita gente deve chegar para você com contador também, né? A maioria. Então, A maioria. Então, assim, não dizendo que a pessoa não sabe, mas talvez ela não tenha esse conhecimento especialista que hoje você consegue entregar. É isso. É isso. Na verdade é isso. Porque o que acontece? Nós já catou caso de... falar no ar, hein? Mas assim, de contador falar, não emite nota que senão você vai estourar. Isso pra mim é inadmissível. Eu vou pensar que você tem que ter 100% de nota. Eu falei isso no começo. Porque, lembra que a gente ia contar o segredinho? Verdade. Porque isso vai te impactar. Então, quer dizer, se você tá emitindo nota, eu preciso que você emita a nota 100%. Para você ter segurança. Para o teu cliente ter segurança. Para tá tudo certo. Agora, o que eu tenho que fazer é brigar para você ter menos imposto possível. Perfeito. Então, quando a gente visualiza isso, o outro contador, por exemplo, falou para a pessoa, tava com 21% do fator R. Abre outra que divide. Porque a receita é acumulada, divide. Ótimo, abrir uma outra empresa é estratégico. Pode ser, mas era só você mudar para o anexo 3. Aí ele pede para você mudar outro e as duas estão no anexo 5. Faz sentido, né? Chega para nós, começa a falar, nossa, como assim? Então não faz sentido. E é essa expertise que a gente fica o dia inteiro, fica pensando para que você esteja pagando menos possível e que a gente resolva o seu problema. E aí vem porque é algo também, o trabalho de vocês é algo duradouro, né? Não é uma coisa que você pagou pelo produto, se o cliente está insatisfeito, acabou, beleza, igual nós. Vou vender lá um procedimento, né? Há muitos procedimentos, igual um tratamento ortodôntico, tem uma manutenção daquilo. Vocês têm uma manutenção do seu serviço. Porque o cara vai renovando, né? Você chora. Então você tem que mostrar ali o seu melhor resultado. Na verdade, a hora que você pagar o boleto da contabilidade, você não pode falar, putz, de novo. Ou você tem que falar, tô pagando eles, ainda bem. Não, você tem que pagar pensando, pô, é um gasto, não tô tendo, eu tô investindo em algo que tá me trazendo uma... troca de contador todo dia.
E não Ninguém é pensar troca. do imposto como algo ruim para o seu negócio. É né? isso. Você coloca no montante, você já sabe quanto você vai pagar de imposto. Ah, esse implante eu vou cobrar 1.000 mais o imposto que eu vou pagar. Excelente né? pensamento, E Matheus. pronto. Você não vai Excelente. chegar no final, nossa, tá pagando tanto de imposto que eles... Não, e Isso a outra, gente né? chama, né? isso a gente chama de precificação. Sim, Se você tá no regime tributário certo, tá tudo ok. Se você tá pagando mais imposto, significa que também você tá crescendo, você tá Sim, prosperando, não Mas é? quando você visualiza a lucratividade, você tem uma etapa que é precificação. É, com certeza. Que aí, a maioria eu pergunto, como que você precificou? Ah, eu o, acho que é isso. o professor da faculdade, eu vi uma hoje, ontem, o professor da faculdade falou, cata o valor que você gastou vezes 3. Isso. Tipo assim, você gastou R$300, você cobra 900. Essa é a tática que o professor É disse. uma falha que O nós outro, temos, né? É. o outro falou assim, o vizinho cobrava 500, eu tive que cobrar 500. Nossa. Então tá vendo como gestão faz parte? Sim. Poxa, talvez você pode cobrar até menos. Mas Você isso tem que aí saber qual é a lucratividade, qual que é o teu objetivo, a tua hora. Eu acho que em a hora todo de clínica. episódio a gente fala, cai nesse assunto. Das universidades não darem um real preparo pro cara sair preparado. A gente tá Porque é o que importa, cara. Não adianta você ser bom e não ter gestão. A gente tá precisa pensando ir em divulgar atrás. isso. E aqui já começa, mas a gente tem uma apresentação que a gente fez numa faculdade e a gente está falando que é como se fosse o nosso propósito. A gente está criando a equipe de marketing para isso, que é levar na faculdade contabilizando a odontologia. Com certeza. Porque minimamente o que nós explicamos nesse episódio, tomara que bata 1 milhão de visualização para atingir mais dentista possível. Com certeza. Mas as pessoas que estão ali vão mudar o É pensamento. conscientização. Vão ter uma consciência diferente das pessoas que não têm. Exato. Então, quanto mais a gente levar para isso, mais a sociedade pode estar saudável. Por quê? Porque a pessoa vai estar 100% correta, o governo já vai ficar felizão, porque você vai pagar o Claro. imposto. Não Com tem como certeza. fugir disso. Tá todo mundo, entendeu? Tá todo mundo numa consciência social. Então, acho que levar isso para as faculdades seria um essencial. E a gente tá nesse projeto de levar Muito isso legal, muito para que legal. naquela semaninha, que é a Sim. semana de saco cheio, que você tem as É, palestras, as palestras, pelo menos já uma é hora, alguma 2 coisa. horas Com ali, certeza. pra gente trazer isso. Pra pelo menos falar, eu saí daqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem que ir atrás do contador, isso, vou perguntar isso, aquilo. E Ô, tá bom. Anderson, e qual foi a sua conclusão com relação ao Powerhouse da contabilidade? Legal. O que você concluiu em relação àquilo? Foi a minha virada de chave. Você acha que o fato dele ter colocado que a contabilidade iria se perder, será que não era justamente a contabilidade generalista? Ele puxou minha orelha. Ele falou, cara, vai acabar. Porque Minha hoje conclusão foi essa. Vai acabar a generalista, vai ter o especialista, porque isso tem muito comum na medicina. Sempre foi, né? e algo que você Na falou, odontologia já tá assim, As já. outras a profissões. gente falou algo também ontem, a gente gravou com a doutora Mariana Marques, e a gente estava falando sobre isso, o quanto hoje as pessoas procuram um gancho que você puxou muito importante, que é a conexão dentro do que ela procura. Sim, Então, você não tá só entregando o boleto lá para ela pagar. sim. Você tá fazendo parte do negócio dela. Você quer entender o que ela busca, qual é a necessidade, a dor, e você quer fazer parte disso. E hoje as pessoas, elas querem ter essas conexões. Eu É- acho que você foi pro caminho. É Nossa, importante, perfeito. mas é isso, é o que eu falo, é o propósito. É. Hoje em dia ninguém quer mais que você preste serviço de telefonia, liga, desliga, quando não sabe com quem falar, tá, Nana? Você Perfeito. precisa que a pessoa, poxa, eu tô pagando, como eu disse do boleto, eu tô pagando feliz uma situação, porque tô gerando, igual o do menino, ele vai economizar. Então, para ele me pagar, eu não sou mais custo, eu não sou uma despesa, eu sou Uhum. investimento. Exato. Porque eu tô olhando com ele junto. Então, Uhum. esse comprometimento é o que faz a diferença. Muito É legal. isso, essa virada de chave, que ele me deu um puxão de orelha. Parece que ele falava pra mim, né? Tá falando. Só faltou falar, Anderson, é pra você, cara. É Deus falando. É. Deus usa as pessoas, né, pra E- abrir os nossos olhos. E aí a eu gente falei- que não enxerga às vezes. né? Às Aquelas quando que a gente vai fazer o nosso diagnóstico agora? Legal. E ainda nós estávamos conversando nisso, né? E aí, então, agora o segredinho do pessoal a respeito da onde vai impactar. Ah, Sabe aonde o governo consegue impactar com você? Saber que você está sonegando, saber que você está fazendo algo errado, é na sua pessoa física. Por quê? O mesmo faturamento que você tem de 100 mil e você tira só 10 mil de nota, não é o mesmo faturamento que compensaria
você ter aquilo. Então, hoje eu ouvi uma pessoa falando que assim, você quer que declara o carro que você comprou com um salário mínimo? Você quer não sei o que lá com isso? E aí a pessoa fala, mas o governo é tão cruel comigo que me pegou no imposto de renda. Então, toda a lucratividade da empresa é para a pessoa física. Porque é assim que é empreendedorismo. É quem é a pessoa por trás. Então, tudo isso impacta na tua declaração. Anderson, mas eu vou colocar no nome de laranja. Já já você vai estourar um, já já você vai estourar outro. Não dá. E assim vai indo. É. Então, lembre-se, o governo pega na imposto de renda E para visualizar todo o isso processo de já sonegação. foi muito mais facilitador, né? A questão de sonegação. Hoje, o pente fino não deixa ninguém para trás, Não né? dá Tecnologia, Não. A que eles inteligência têm artificial hoje, é para eles inteligência também. artificial, É para eles né? também. Então, você pensa que você está sendo esperto quando vê. Pix é registrado, boleto é registrado e cartão de Tudo. crédito é registrado. Agora me fala do teu percentual do teu faturamento, o que vem dinheiro? É. Não tem... 5% vem dinheiro? E olha lá. E aí você tá querendo esconder de quem? Não dá. Não tem como você mais esconder. Você precisa ter uma contabilidade especializada, porque você não tem como esconder. E você tem que pagar 100%. Você tem que ir atrás disso. Senão, igual eu disse, quem falou pra você que foi pego em sonegação, Matheus? Nesses anos que você tem? Ninguém fala. É. Porque senão você vai olhar pra pessoa com aquele desmérito de tipo, Uhum. por isso você tá ganhando dinheiro, que você tava sonegando. Sim. A pessoa vai criticar. Então ninguém vai falar, fui pego. E tá crescendo muito. Uhum. Então, dá tempo, corra atrás, procure isso, faça uma precificação, mude a regra do jogo a teu favor. Uhum. Porque você vai estar pronto hoje e os outros não. Sem E dor de isso cabeça futura. vai né? acontecer Uhum. pra você. Legal, né? Que bate-papo gostoso. Nossa, né? ainda tinha muita O coisa tempo pra falar. passa assim absurdamente, né? Eu já tinha Mas- mais umas 10 perguntas, mas tudo Mas bem. tem uma pergunta que a gente sempre finaliza nos nossos episódios, né? Que é como você enxerga a Sorria daqui 10 anos, né? Como você enxerga os seus negócios daqui 10 anos, quais são os seus projetos, onde você quer atingir, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós. Legal. A gente poderia ser muito polido e falar, eu quero atingir meu propósito de atingir mais dentistas, mas isso não é gestão. Na verdade, a gente tem uma meta até 2025 a ter na base de dados, na base de clientes, 1.000 clientes, e até 2030 ter 5.000 clientes na base de dados nossa hoje, que é na base de clientes, que é o que a gente hoje está programado para atender. Tá vendo? Como que isso é gestão? Sim. Não é firular o negócio. Uhum. É você saber os números e como chegar nesses números. Então, isso é acompanhamento, é o que a gente está trabalhando muito fortemente, indo atrás para que a gente chegue nesse patamar. Então, eu não vou conseguir atender todos os dentistas do mundo, não vou, mas eu tenho nossos objetivos e são esses. Que legal. Legal. É E isso que a para a gente pessoa que quiser entrar em contato com você, como que faz, quais são suas redes sociais. E tem uma questão também que a gente sempre pede um presente para quem está assistindo esse Sim, episódio, né? O Perfeito. que você pode oferecer? A gente pode criar um QR Code aqui no episódio para entrar em contato direto Podemos. com o seu pessoal, né? Na verdade, o nosso Instagram, é que a gente mais divulga, o meu é @AndersonFelício, _ e o @Sorria Contabilidade, @Felício Contabilidade, @Medic Contabilidade. Tudo fácil. Simples assim, e todos eles têm site, tá tudo registradinho, tudo bonitinho. Mas assim, manda um oi, a equipe comercial tá lá. Agora, o QR Code que a gente vai deixar aqui na tela se você tem uma contabilidade odontológica, escanear esse QR Code, a gente vai fazer gratuitamente uma análise tributária para você. Legal. Você não precisa virar cliente da Sorria, você não precisa falar, ai meu Deus do céu, mas você vai saber o que você está pagando de imposto Fazer um e o que poderia levar. Legal, hein, gente? Você Legal. pode, Empresarial, nem se você ó. catar isso, levar pro teu contador, que você talvez é teu tio, talvez, porque isso também tem muita contabilidade, Sim. leva para ele e fala, ó, faz isso, que é uma nossa colaboração que a gente vai Ah. dar. Legal. Esse episódio vai ao ar, creio que daqui 2 semanas. Então vamos dar um prazo também, né, pro pessoal Uhum. entrar em contato. Vamos dar o quê? Uns Não, 60 todo dias? mundo que Todo visualizar no QR Code, Nossa, falar assim, ó, que entrei legal. pelo No QR Anderson Code, entrei pela Que legal, não luz, aproveita. câmera e gestão, ganha a análise tributária. Que Anderson legal, muito obrigado. arrasou, Não tá tem, bonzinho, não é por prazo, não.
E isso porque o episódio vai ficar lá para todas as Sim. pessoas, então vai impactar muita gente, impacta no começo, mas depois pessoas vão entrando, vão vendo, vai ficar muito maior o podcast, então é para todo mundo. Que É legal. assim que a gente Pra dá a quem que nossa chega contribuição. lá em 2030 e fala, eu vi, Quero o QR Code lá. É isso aí. Nesse episódio falamos bastante de gestão, né? Dentro da odontologia, principalmente. Então, se apresente, fala o seu projeto Gente, hoje. o meu Instagram é Gestão Magna, tá? Então ele é novo lá, vocês vão perceber, porque realmente agora eu saí da doutora Jaqueline, hoje eu não atendo mais como dentista, então tô só nessa parte de fato da gestão. Então entrem lá, eu falo muito pra você empreendedor, que quer crescer, e eu sempre falo pro empreendedor que não consegue sair de dentro do seu negócio, né? Que precisa diretamente da sua presença. Então provavelmente algo tá errado. Então eu falo pra você que quer crescer. Então entrem lá no perfil. E o seu, amor? Dr. Matheus Caldeirão, né? Com muitas cirurgias lá, reabilitações. Sangue, muito sangue. Não tem sangue, não. Não costumo colocar. Mas quem gosta dessa parte de implantes aí pode me seguir, cirurgia em geral. Vai ser muito bem recebido. Anderson, muito obrigada. obrigado. Eu que agradeço. Muito Sempre legal. boa, Eu né? acho que vai ter que marcar um próximo, Vamos marcar tá? um Porque tem próximo. muito assunto. Vamos lá, todo mundo deixando like, todo mundo deixando que a gente volta, né? Vamos Esse sim. episódio eu vou assistir várias vezes. Vai ver. Porque Que é uma bom. dor não só minha, mas de muitos dentistas. Tenho certeza. certeza que Que vai bom, ser. que bom. Foi um conteúdo, assim, um dos podcasts que a gente gravou de mais conteúdo, assim, legal, pra você aprender mesmo. Mesmo Tanto que é que contabilidade minhas é chato, hein? É, Contabilidade é é. chato. Mas você passou Mas de uma você forma deixou uma forma super mais legal. leve. Ah, isso é legal, interessante. Parabéns, Fico obrigado feliz. aí mais uma vez. Obrigada, Obrigado, Anderson. obrigado. É Valeu, isso aí. pessoal. Até o próximo Luz, Câmera e Gestão. Tchau, tchau.